Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala é Geilson Francis, você está no meu canal, Presbítero Geilson Francis, para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco até o final e nós queremos abençoar a sua vida mais uma vez aqui neste canal. Eu me congrego com o pastor José Saboia de Oliveira, aqui no bairro do Bom Sucesso, Fortaleza, Ceará. Tá? Onde sou professor de escola bíblica dominical e também sou líder do grupo de Casados para Sempre. Então, desenvolvo esses trabalhos na igreja e também ministro essas aulas de escola bíblica para o meu canal. Espero que você fique conosco até o final. Mas antes de começar, gostaria de pedir por gentileza que você se inscrevesse no canal, que você desse um gostinho e também acionasse o sininho das notificações. Assim você vai ajudar bastante o nosso canal a atingir o maior número de pessoas possíveis, tá? Espero que você fique conosco até o final desse vídeo. Nós vamos estudar a lição de número 11. Lição de número 11, o culto da igreja cristã. Nós vamos estudar propriamente sobre o culto da igreja cristã, né? Já estamos falando sobre a igreja, estudando sobre a igreja do Senhor nesse primeiro trimestre de 2024 e vamos continuar estudando sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nosso textuário diz o seguinte, está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Nós temos também a verdade prática que diz o seguinte... A nossa verdade prática diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 5, do versículo 15 até o versículo de número 21, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição nós vamos estudar o culto cristão sobre diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui vemos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacamos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então, senhores, aqui a gente chegou no nosso primeiro ponto, né? Nós vamos agora ver o nosso primeiro ponto aqui da aula da Escola Bíblica Dominical. Nosso primeiro ponto vai falar sobre o culto como serviço a Deus. Então, na Bíblia, o culto, né, é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômios, capítulo 6, verso 13, diz o seguinte, ó: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Mas esse versículo aqui, com certeza, foi o versículo que foi usado por Jesus quando ele estava sendo tentado ali por Satanás, né? Mateus capítulo 4 vai dizer isso. Então não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Então, muito bem. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em segundo plano, com a forma como se cultua o culto, né? Ou como se cultua, melhor dizendo. Então nós temos primeiro
a atitude, né, de quem está cultuando o Altíssimo, e em segundo plano nós temos a forma do culto, como esse culto ele acontece. Então o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Então o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Como é que é essa adoração? Nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 1 até o versículo de número 4, que diz o seguinte: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, olha como era que era o culto, né? O culto cristão, como era aquele culto que eles estavam desenvolvendo para Deus. Eles estavam servindo o Senhor e jejuando, e disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Apartai Barnabé e Paulo. Então, à medida que eles vão servindo ao Senhor, à medida que eles vão orando, à medida que eles vão se dedicando ao culto, o Senhor fala com eles, o Espírito Santo fala com eles: separem Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, eles continuam fazendo o culto para estender as mãos e despedir. E assim eles foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, que é para você ver como se desenvolvia na prática o culto cristão no Novo Testamento. Ok? Então, enquanto os cristãos serviam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários para irem ao campo missionário. O culto ele deve ser solene. Primeiramente, o culto ele é um serviço a Deus. Você está prestando um serviço a Deus. E, em segundo momento, o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. O conteúdo é importante e a maneira como se cultua a Deus é tão importante como o próprio culto, né? Então, tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Nós temos Eclesiastes capítulo 5, verso 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Nós temos também 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 27, que diz assim o texto: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, por isso o culto não deve ser destituído de significado e nem realizado de qualquer jeito. O culto ele não pode ser realizado de qualquer jeito. Nós temos Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incenso, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ou seja, o culto ele não pode ser oferecido de qualquer jeito, porque o culto é um momento importante. O culto é um momento solene, onde nós adoramos ao Senhor. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentam o culto da igreja. Nós temos aí registrados, se você puder ler depois, leia, tá? Para você até se preparar para a sua aula, né? Se você é professor, está me ouvindo agora nesse momento, é bom ler, né? 1 Coríntios capítulo 12 até o 14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Não pode acontecer de qualquer jeito. Aquele que fala línguas, ele precisa falar em línguas, mas precisa ter intérprete. Se não tiver intérprete, o apóstolo Paulo diz o quê? Se cale, né? Isso no uso dos dons, porque os dons é uma manifestação de Deus para a edificação da igreja do Senhor. E a gente vai ver isso porque tem um ponto reservado única e exclusivamente para podermos falar sobre a questão da edificação dos dons espirituais e também dos dons ministeriais. Então,
para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom andamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo com decência e ordem. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Então, nesse texto, temos os termos gregos euchemonos, que traduzido como decentemente ou decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, precisa ter decência. O culto precisa ser solene. O culto ele também precisa ser santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia, né? Nós temos, por exemplo, Levítico capítulo 11, versículo 44 ao 45, que diz o seguinte: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Nós temos também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, para você ver que esse texto bíblico, ele acontece, ele é citado, Deus fala dizendo que é santo e que aqueles que querem seguir precisam ser santos, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 a 16, que diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Então, dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem praticava o culto no Antigo Testamento. Então, Isaías capítulo 44, versículo de número 9 diz: todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Nós temos também Amós capítulo 5, do versículo 21 ao 27, que diz o seguinte: odeio, desprezo as ofertas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e as estátuas das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, assim diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Ou seja, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto dos hebreus, culto dos israelitas, mas eles fizeram isso. Eles colocaram, introduziram deuses estranhos, e por conta disso, por conta da espiritualidade decadente, né, do povo de Israel, eles foram levados cativos. Então, gente, assim o limite entre o santo e o profano deve ser mantido. Né? Tem que ser mantido o limite entre o santo e o profano. Ezequiel 22, 26 diz: aos seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro do impuro. E dos meus sábados esconde os seus olhos. Assim sou profano no meio deles. Então, gente, é necessário fazer esse limite, né, entre o santo e o profano. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, que é de uma vida de serviço a Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. A igreja, o culto cristão, também não deve ser profano, né? Da mesma forma que no Antigo Testamento, o culto
ele não deveria ser profano, como nós lemos aí, no Novo Testamento também o culto não pode ser profano. Nós temos, por exemplo, o culto ali, Paulo falando da Santa Ceia, e em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 ao 18, ele vai falar isso aqui, ó. Nisto, porém, eu vos que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o crer. Então, quando vocês se juntam, é para pior. É para dissensões, é para facções, é para poder... Não, ou seja, um ajuntamento de vocês não está trazendo comunhão. Não existe comunhão. Então, é profano. É um culto profano. Né? Então, no Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto. Então, o culto ele não pode ser profano. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não pode ser profano. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta, em consideração na esfera do culto. Né? Tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 22. Não teis porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhais o que nada tem. O que nada tem, ou envergonhais o que nada tem, é uma pergunta, né? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Né? Paulo está questionando, olha, vocês que têm, comem, se empanturram, e os que nada têm, passam fome. Então vá comer em casa, meu querido, vá comer em casa e faça do momento da Santa Ceia um momento de comunhão, um momento em que nós vamos se reunir para estar em plena comunhão uns com os outros. Agora nós vamos para o tópico de número 2, que diz o seguinte, o propósito do culto cristão. Né? Primeiro propósito do culto cristão é o quê? Glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus, celebrarmos a grandeza de Deus e todos os poderosos feitos de Deus. Então, assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. O culto é uma celebração por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Então, diz assim a palavra de Deus: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum de suas bênçãos ou de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então, o culto é uma celebração pelo que Deus e pelo que Ele faz, né, na nossa vida. Então, gente... nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. O culto ele tem que ser cristocêntrico, ele nunca pode ser antropocêntrico, humanista, colocar Deus, o homem como centro, mas tem que ser cristocêntrico. Cristo é a esfera ou o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Nós temos 1 João capítulo 2, verso 18 a 22, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como já ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aqui ele não está falando da pessoa do anticristo. É bom entender esse texto bíblico. Ele está falando de todo aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que diz que Jesus não é o Cristo, esse é um anticristo. É um anticristo, né? Muito bem. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Jesus é o único mediador. Ele é o único sumo sacerdote. Então, o culto ele tem que ser
cristocêntrico, por quê? Porque ele é o único mediador, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem, e porque ele é o eterno sumo sacerdote. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso aqui nós estamos em Hebreus capítulo 2, verso de número 17. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Continuando, primeiramente nós falamos que o culto ele precisa ser glorificado, ou seja, o culto ele tem que ser cristocêntrico, mas também o culto, quando o culto quando não se cultua a Deus, nós vamos estudar agora. De fato, há cultos que não cultuam Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto. O que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões esvaziadas para se parecerem que parecem um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência, não buscam glorificar a Deus. Que nesse ponto é interessante fazermos algumas ponderações. Por exemplo, existem cultos de igrejas que a gente percebe claramente que eles não querem fazer culto a Deus, eles querem fazer reuniões. É tanto que eles colocam já o nome do acontecimento ali, já de reunião, ali é uma reunião, não é culto. Então eles dizem, olha, reunião das 17, reunião das 19, reunião das 10 horas da manhã, mas não chamam de culto, sabe por quê? Porque na verdade não estão ali para cultuar a Deus, estão ali para cultuar o homem. É um culto antropocêntrico, não é um culto cristocêntrico. Está cheio de igrejas que estão adorando a homens, estão adorando a bens, a coisas, mas não estão adorando a Deus. Então, essas reuniões, elas são o quê? Profanas ou elas são sagradas? Não, são profanas, não são reuniões solenes, são reuniões profanas. E o que tem de gente que estão participando dessas reuniões, não está no gibi. Em terceiro lugar, o propósito do culto é a edificação da igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. O culto deve buscar edificação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, faça-se tudo para a edificação. O verbo grego oikodomel, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como, por exemplo, na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado, por exemplo, em Coríntios, no capítulo 14. Então, nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que fala em línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Então, nós temos aí, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Todos os dons espirituais, irmãos, devem ser para a edificação da igreja, não é para a glorificação pessoal. É o que nós vemos, por exemplo, muitas vezes num culto pentecostal. No culto pentecostal, muitas vezes, nós estamos vendo cultos em que as pessoas estão adorando elas mesmas e adorando os dons que essas pessoas têm, Então, os cultos se tornam, ao invés de cristocêntricos, mas estão se tornando, infelizmente, mesmo com os dons espirituais,
estão se tornando cultos egocêntricos, antropocêntricos, ou seja, estão adorando os homens, né? E isso acontecia na igreja de Corinto, né? Na igreja de Corinto, nós vemos o apóstolo Paulo lutando contra pessoas que adoravam Paulo, adoravam outras pessoas, mas que não adoravam Jesus. Pessoas que adoravam um dom, mas que não adoravam Jesus. Estamos repletos disso acontecendo no Novo Testamento, de pessoas que estão adorando dons, mas que não estão adorando a Deus, né? Infelizmente. Então, gente, nesse capítulo, Paulo disciplina o uso dos dons, né? E ele diz que o uso dos dons deve ser para a edificação da igreja. Então, da mesma forma, os dons ministeriais precisam também ser para a edificação da igreja. Nós temos, por exemplo, em Efésios capítulo 11 e 12, capítulo 4, do versículo 11 ao 12, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí, para a gente ir para o último tópico da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, nós vamos agora ver a liturgia do culto, como é que deve ser e o que é que deve ter. A primeira coisa que precisa ter em um culto eminentemente cristão, um culto realmente cristocêntrico, é a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Então, dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, por maior exemplo, fez da exposição da Escritura a base do seu ministério. Aí ele cita aqui o texto de Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao versículo de número 18. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, como uma das necessidades do culto, né? No culto tem que ter salmo, tem que ter doutrina. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo ensinamentos. Paulo e Barnabé expunham juntos a palavra de Deus. Nós temos Efésios, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 35, que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Certo? Então, Paulo e Barnabé, eles expunham a palavra do Senhor. Então, da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo também, expondo a palavra de Deus. Então, todo culto que se preze precisa ter a exposição das Escrituras. A adoração entusiástica. O que seria para vocês uma adoração entusiástica? Uma adoração parada? Não pode nem bater palma? O que seria para você? Eu conheço pessoas que saem das igrejas tradicionais por ser igrejas paradas. Calada. Não pode dar um glória a Deus. Não pode bater palmas. Qualquer tipo de manifestação. Por quê? Porque isso é um pecado mortal no meio dessas igrejas. Eu conheço um irmão que foi pregar. Ele é de uma igreja bíblica e foi pregar numa igreja batista, né, tradicionalíssima. E quando ele estava pregando, uma irmã que estava lá na hora do culto deu um glória a Deus. Sabe o que foi que aconteceu com ela? O pastor no final do culto foi dar um carão nela porque ela deu um glória a Deus. Então é isso que acontece em muitas igrejas batistas, tradicionais, líssimas, né, que não pode ter qualquer tipo de manifestação nesse aspecto, que a pessoa é reprovada publicamente ou posteriormente por causa dessa manifestação, né? Então, gente, a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto.
Então, nós temos a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele expondo, né, de uma forma clara que o culto, ele era um culto entusiástico, né? Nós temos, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, que diz o seguinte, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, a palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo por todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes coletiva e eloquentemente derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz, exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, tudo isso faz parte de um culto pentecostal. Então, nessa lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria, dinamizado pelo Espírito Santo. Meus queridos, eu mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui essa lição, né, que aprenderam que o culto ele tem que ser solene, que aprenderam que o culto ele precisa ser realizado para edificação, que um culto ele tem que ser entusiástico mesmo, alegre, feliz, cantando, salmodiando, não só no coração, mas expressando em voz alta aquilo que você está sentindo no seu particular, com certeza, e a gente precisa ter essa liberdade no culto. Como eu falei, tem pessoas que estão saindo das igrejas tradicionais e indo para igrejas pentecostais, exatamente pela forma entusiástica com que nós adoramos ao Senhor. Né? Então o culto ele precisa ter ordem, ele precisa ter decência, ele não pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, não pode haver fogo estranho, mas a gente precisa respeitar, adorar e reverenciar a presença de Deus no nosso meio. O culto, acima de tudo, precisa ser cristocêntrico. O culto ele precisa ter Jesus como centro e não o homem. Nós precisamos ir ao culto não para ver um cantor cantar, não para ver o pregador pregar, mas para ver Jesus falar ao nosso coração, curar os enfermos, levantar mortos e fazer grandes coisas na vida das pessoas, porque o culto precisa ter Jesus como centro. Mas infelizmente nós presenciamos por todos os lugares pessoas que estão indo para o culto com uma motivação completamente errada. E uma das motivações que nós vemos é pessoas que vão para o culto para poder ver pessoas, para poder presenciar, cantar com cantores. E, infelizmente, fazemos dos nossos cultos antropocêntricos e não cultos cristocêntricos, tá? Então fica aí a mensagem para você, pedindo mais uma vez que você se inscreva no canal, que você acione o sino das notificações, principalmente dá um like, tá? Você começou a ver, dá um like, para poder ajudar o nosso canal a ser divulgado, a conquistar cada vez mais inscritos e crescer cada vez mais. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.